Olá, meu nome é Gabriela Souza de Lima, sou maquiadora e designer em sobrancelhas, sou evangélica e hoje eu vim contar o meu testemunho de vida para vocês, para as minhas leitoras, como eu já havia prometido. E a intenção com isso é glorificar e exaltar o nome do Senhor acima de tudo e que vocês sejam alcançados através desse vídeo, aí onde vocês estiverem me vendo. Aqui estará a minha família também, junto comigo, relatando o que nós passamos durante algum tempo. Gabriela, por que que quando nova, né, de acordo com o teu testemunho, você foi criada pela tua mãe dentro da igreja, mas por que que você se desviou dos caminhos do Senhor? Então, tudo começou por conta de um namorado. Eu era muito nova e foi meu primeiro namorado e eu me apaixonei por ele. Só que, conforme o tempo, eu até tinha conseguido levar ele para a igreja. Ele até se batizou e tudo, mas ele não se entregou de coração. Ele bebia muita cerveja, vivia muito em bar, em baladas. E aquilo foi me cansando, de certa forma eu me esfriei na fé, né? E acabei me deixando levar por ele e pelo mundo. E assim eu saí da igreja. Nós fomos morar junto um tempo, sofri bastante com ele, mas não consegui permanecer na igreja por conta do meu relacionamento com ele. Porque quando nós estamos na igreja e namoramos uma pessoa do mundo, as coisas mudam, entre seu relacionamento com Deus muda. E o meu relacionamento com Deus mudou a partir daí. Foi onde eu me desviei, foi onde eu saí da igreja. Eu vou perguntar para a Selma agora como que foi essa experiência para você como mãe da Gabriela. Foi assim muito ruim, né? Eu me decepcionei muito, fiquei muito triste porque eu não queria que ela se relacionasse com esse rapaz. E aconselhava, o padrasto dela aconselhava, o pastor aconselhava, mas ela não quis saber, né? Ela se envolveu com ele de uma tal forma. E por mais que a gente falasse, por mais que a gente orientasse, ela se deixou levar. Né? E aí começou um longo tempo, né, de muita preocupação com a vida dela. Até que ela saiu de casa, foi morar com ele. E a palavra de Deus foi se cumprindo cada vez mais. Né? Porque ela se rebelou, não obedeceu pai e mãe, né? Não obedeceu a palavra. E aí ela foi caindo cada vez mais. Então o que a gente compreende aqui é que a raiz de todo mal foi uma palavrinha bem simples, a desobediência. Desobediência, exatamente. Gabi, aí você saiu de casa, foi morar com esse seu namorado da época. E aí, mas o que isso te ligou à vida do crime enquanto você estava lá? Porque como eu disse, eu era muito nova, eu não tinha meios para me sustentar. Eu desgostei dele, então por ter desgostado dele e não ter para onde ir, eu resolvi entrar no crime e arrumar os meus meios de sustentos. E foi onde eu conheci o mundão, onde eu conheci amizades que falavam que eu era bonita e que eu poderia usar a minha beleza para ganhar dinheiro de uma forma rápida. E aí eu fui fazer, e aí eu realmente embalei nessa, não tinha medo do que pudesse me acarretar, porque eu estava em desobediência totalmente. Então foi onde eu passei a fazer várias coisas ilícitas. Então foi aí que eu me envolvi com o crime e várias outras coisas. Você chegou a se prostituir? Sim, cheguei a me prostituir. E como que você se sentiu depois? Eu na verdade fazia tudo por uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de conseguir vítimas pra me assaltar depois. Então pra mim era só um sexo. Não levava nada como prostituição. Sim, entendi. E aí você começou a se envolver no crime. Qual foi seu primeiro crime? O tráfico de drogas e depois o 157, que é um assalto à mão armada. Onde eu assaltava as vítimas e eu mesmo que rendia elas com a arma. Então você chegou a utilizar uma arma de fogo mesmo? Sim, por várias vezes. Já atirou em alguém? Sim. Não sei se eu já matei. E hoje também não tenho mais essa curiosidade de saber, mas já atirei. E a sua família, onde estava nesse momento? O que isso causou? Distanciamento? O que aconteceu? Não, porque eu já estava distante. Por conta de eu já vivia uma vida independente.
E eu achava que talvez eu teria que ficar longe deles para que eles não presenciassem a vida que eu estava levando e não se entristecessem com isso vendo. Então eu preferia ficar de longe para que eles não vissem as coisas erradas que eu fazia. Então minha família nesse momento estava sofrendo muito e já orando muito por mim também. E você se tornou uma dependente química? Sim, me envolvi com drogas, eu era usuária de cocaína e maconha. E tomava umas balinhas nas baladas também. E muita bebida alcoólica. Selma, e você como mãe? Eu acredito que você tenha se sentido impotente de não poder fazer nada pela tua filha naquele momento. Porque por mais que você falasse, a desobediência dela gritava mais alto. O que você pode contar pra gente a respeito disso? Foi um período assim de muito sofrimento, né? Porém, sempre orando e sempre confiando que o Senhor estava guardando por onde ela estivesse. Ela sempre ausente, não dava notícias e às vezes quando eu não aguentava mais de saudade, eu saía pelas favelas procurando ela, né? E toda vez que eu saía para procurar, eu achava sem endereço, né? O Senhor sempre me levava onde ela estava e sempre orando, né? E confiando que uma hora Deus ia concluir a obra na vida dela, mas foi um período assim que eu orava, entregava nas mãos do Senhor e esperava a qualquer momento uma notícia de que estaria presa ou morta. É muito difícil, Muito né? difícil. Então você só conseguiu superar porque você é uma mulher de fé, Sim. né? Uma mulher que ora, que intercede. Sim, sem Jesus com certeza eu não conseguiria superar, não. Teria entrado em depressão com toda certeza. Hoje a gente tem, né, no mundo em geral, as mães que sofrem, né, pelos seus filhos que começaram a usar drogas, pelos seus filhos que entraram na marginalidade, né? Qual é o teu conselho? O que você deixaria para uma mãe desesperada? Sempre confiar no Senhor. Sempre confiar e descansar. Porque aconteceu que muitas vezes eu orava, entregava nas mãos do Senhor e não descansava, chorava a noite inteira. Quando anoitecia, eu ficava imaginando onde ela estaria, o que ela estaria fazendo, com quem ela estaria, né? O que ela estava praticando ao anoitecer. E eu me preocupava e chorava muito. Então eu confiava e ao mesmo tempo não confiava, né? E então a gente, quando entrega algo para o Senhor, a gente deve entregar e descansar, de fato e de verdade. Porque Ele... A fala sua, ela nos faz lembrar, pelo menos a minha aqui que estou ouvindo o testemunho de vocês, Abraão. Abraão, ele teve que entregar Isaac, né, diante de um altar como sacrifício. E eu vejo a história hoje sendo contada como se o teu Isaac fosse a Gabriela, né? E quando Isaac é colocado diante do altar, Abraão tem que confiar que Deus está fazendo o melhor. Sim. Então naquele momento ele pega a adaga, para quem não sabe o que é a adaga, que está me ouvindo aí, é uma faca, né? E ele vai para matar Isaac. Mas o que acontece naquele momento? Naquele momento Deus provê o sacrifício, o cordeiro. Então eu compreendi você falando dessa forma, pra gente poder falar pro pessoal um pouco da palavra de Deus, é que você colocou ela diante do altar, Sim. esperando que Deus trouxesse Sim. o cordeiro. Sim. Porque a única esperança que eu tinha era no Senhor. Amém. Obrigada, Selma. Dani, você é irmã da Gabi, né? E pra você, como que foi toda essa transição dela sair de casa, dela deixar os caminhos do Senhor? Eu também sei que você também andou, né, por outros caminhos, né? Então você pode falar com prioridade, né, deste lugar. Então como que foi pra você tudo isso? Pra mim foi assim, foi um salto muito grande, porque de repente você deixa de ver a sua irmã caçula, você deixa de ver a sua irmã ali novinha, né, que você tá ali com ela desde criança, para de repente se tornar uma pessoa completamente diferente do que ela era, né? De repente toda aquela inocência que você tá acostumada a ver, a conviver, você vê se perder do dia pra noite, sabe? E aí você começa a não acreditar, parecia um pesadelo.
E a minha esperança era assim, isso vai acabar. E daqui a pouco ela volta a ser a minha irmã. Daqui a pouco ela volta a ser a minha irmãzinha de sempre. E quando você vê, aquilo só piora. E a inocência, ela não volta. E é aí que começa o desespero. Foi ali que começou o meu desespero. Quando eu via que os dias iam se passando, e aquela minha irmãzinha, aquela minha irmã que a gente conversava, batia papo, ria junto, sabe, compartilhava, sabe, coisas do Senhor, dançava junto pro Senhor, passava noites, passava madrugadas compartilhando palavra, ensaiando para dançar, para ministrar na igreja. Tudo aquilo não voltava mais. E aí você vê que muito pelo contrário, aquilo piorava cada dia mais. Foi aí que o desespero realmente começou a aumentar, quando da inocência foi para uma malícia assim que não acabava mais. Ela ia se perdendo cada dia mais, ela ia crescendo nessa malícia cada dia mais, e cada vez que a gente encontrava com ela, quer dizer, as poucas vezes que nós encontrávamos com ela, ela estava cada vez pior, cada vez irreconhecível, na fala, na aparência, e aquele pesadelo só ia aumentando, e daquela inocência de antes, daquela minha irmã caçula de antes, cada dia não restava mais nada. Obrigada. Gabriela, conta pra mim um pouquinho quais foram os crimes que você cometeu. 157, assalto à mão armada. O 33, tráfico de drogas durante as semanas. E já cometi também estelionato, já cometi desmanche, mexia com isso, e agressão de diversas formas. E que eu me lembre, no momento é só o que eu me lembro. Ok. Gabriela, então diante de todos os crimes que você cometeu, claro que uma hora ia dar chabu, né? E aí, quando você foi presa e por quê? Eu fui presa num dia de semana comum não, eu estava traficando. Pra mim era um dia comum. E eu naquele dia tinha sentado no banco de uma praça pra guardar algumas drogas, porque aonde eu vendia estava molhado no dia. E aí eu sentei lá, esperando que a favela desse uma amenizada lá, com as drogas guardadas e fumando um baseado. E pensando comigo, meu Deus, até quando eu vou viver nessa vida? E eu até comentei com uma pessoa que estava do meu lado, eu até comentei com essa pessoa assim, olha, acho que hoje é o último dia que eu trafico e vou parar. E depois de alguns minutos começou a chover, nós fomos para debaixo de uma cobertura e na hora já chegaram 4 policiais civis que já, inclusive, já tinham me pego outras vezes, eu já tinha outras vezes pago para eles. E dessa vez, o que aconteceu? Eles me colocaram dentro de um carro, 2 foram comigo no carro, os outros 2 foram no carro deles. E nesse dia, eles não estavam com muita paciência de esperar chegar o dinheiro, né? E aí, os outros 2 que estavam com esses 2 eram novos na área deles lá, e eles queriam me levar presa para mostrar serviço. E aonde eu acabei sendo presa de fato, porque eu não acreditei, porque eu estava acostumada a sair sempre, né? Sempre pagar e sair. Então eu falei, não acredito que logo em policial público está me prendendo. E pra você, Selma, como foi receber a notícia da prisão da sua filha? Muito difícil, realmente. Eu atribuo novamente ao Senhor ter me segurado, ter me amparado. No momento que me ligaram dando a notícia, eu comecei a chorar, né? Foi uma longa noite. Eu fiquei sabendo já no comecinho da noite e lembro que aquela noite eu chorava muito. E liguei para uma irmã e essa irmã me disse, né? Essa irmã foi usada para me falar que ela tinha sido presa porque era para Deus guardar ela, né? E Deus ainda falou que enquanto eu estava fazendo a obra, Deus estava livrando ela da morte. E que Deus teria um particular com ela. E essa prisão era um livramento de Deus.
E dali pra frente, né, começou uma longa jornada, né, na minha vida. E Deus falou também que eu teria sim que entrar no presídio, que eu teria sim que ir lá, né, e que Ele estaria me segurando pelas mãos quando eu fosse lá. E Ele iria usar, né, a minha vida naquele lugar. E daí fiquei alguns dias sem conseguir ver, sem conseguir falar com ela, até que chegou o primeiro dia que eu passei uma noite inteira fazendo comida, fazendo bolo. Era uma comida que eu não queria fazer, era o bolo que ela mais gostava, que eu não queria estar fazendo naquele momento. E me lembro também quando eu escrevi a primeira carta para ela, que eu tive que escrever lá pavilhão, né? Pavilhão tal, cela tal. Aquilo machucava muito, me doía muito. E quando eu fui também a primeira vez para visitar ela na cadeia, quando estava se aproximando da estação onde eu tinha que descer, começava a me dar uma dor de barriga terrível. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. E aí quando eu desci, que fiquei naquela fila, e fui passando pelas revistas, o bolo que ela gostava tanto não pôde entrar. E aí eu entrei com aquilo que deixaram, com os alimentos que deixaram, e fui passando por aqueles portões de ferro, e olhando em volta aquelas muralhas, e olhava aqueles guardas com armas apontadas ali para baixo, e ficava pensando que aquela fortaleza toda para guardar minha filha. A minha filha é tão inocente, né, que eu me negava tanto, né, para satisfazer, né, o desejo dela. A minha filha que eu achava tão boazinha, minha menina, num lugar onde guardas armados precisava estar guardando. E eu ia atravessando aqueles portões de ferro, e aqueles portões iam se fechando nas minhas costas, até que eu cheguei na cela onde ela estava e foi muito duro, né? Eu chorei muito, ela também, a gente não podia acreditar que realmente aquilo estava acontecendo. E ali eu passei o dia com ela, e dali foram quase 3 anos, né? Domingo após domingo, né? E realmente o Senhor me segurava pelas mãos. O começo foi muito mais difícil. E um dia pela manhã eu orei a Deus e falei para Deus que se eu pudesse pedir que Ele amenizasse um pouco a minha dor, porque eu achava que eu não ia suportar. Que Ele pelo menos tirasse um pouco da minha dor. E com o passar dos dias foi amenizando, realmente eu chorava menos. As pessoas perguntavam dela, eu tinha vergonha de falar. E cada dia que passava, a dor ia diminuindo um pouco, eu ia me acostumando com a situação, e aceitando a situação, orando sempre, envolvida na obra, e fazendo a obra, e ganhando vidas, e pregando a palavra de Deus, e louvando ao Senhor, e realmente o Senhor foi me dando força, o Senhor foi me dando sabedoria, foi me dando estratégia, e a Daniela sempre caminhando comigo, sempre me amparando, sempre me protegendo, sempre orando junto. A Daniela foi um braço muito forte que eu tive, depois do Senhor foi a Daniela e o meu esposo. E nós caminhamos juntas, atravessamos esse Jordão, né? Teve o dia, inclusive, da audiência, onde nós tínhamos certeza que ela viria embora com a gente, né? Depois do fórum, ela viria para casa com a gente, eu tinha certeza que ela não ia continuar presa. E foi um dia bastante difícil também. E quando eu soube da sentença dela, eu passei mal, desmaiei no fórum. E ela voltou para a vida. Mas o Senhor continuou sustentando. Né? Nós passamos o Natal ali dentro, passamos o Dia das Mães ali dentro, mas o Senhor sempre nos segurando. Parecia, enquanto a gente está passando, parece que não vai acabar, parece que não tem mais fim, mas a vitória é sempre certa.
Mas quando você, conforme você está falando, me veio à memória aqui aquele versículo que diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas em meio a uma situação dessa, como acreditar que isso está cooperando, né, para o bem? Aí, muitas vezes as pessoas entram em desespero essa hora, né? E fala, Deus não está vendo, Deus não está julgando, Deus não fez o milagre. Mas pelo que você está falando, mesmo ali desolada, triste, você acreditou que Deus estava fazendo aquilo que Ele tinha que fazer. O tempo todo, eu falava para o Senhor, Deus, eu não entendo nada, mas eu te glorifico nessa situação. Eu falava, Senhor, louvado seja o teu nome nessa situação. Eu sei que eu não posso estar com ela lá todos os dias, mas eu sei que o Senhor está. Eu sabia que o Senhor estava guardando ela, onde ela estivesse, eu sabia que o Senhor estava guardando. Eu sabia que ela estava presa, porque era julgada por Deus. Eu glorificava o nome do Senhor pelo fato dela estar presa. Eu sabia, tinha plena convicção de que Ele tinha o motivo que ela fosse presa para guardar a vida dela. Eu glorificava sempre o nome dele nessas horas. Então você acreditou fielmente. Tudo isso que você me falou, então eu só consigo acreditar que você viveu fielmente aquele versículo, na alegria ou na dor. Eu te louvarei, Senhor. Exatamente. Obrigada, Célia. Daniela, eu me recordo, né, que quando aconteceu tudo isso com a Gabriela, você foi uma das primeiras pessoas a começar a visitar ela, né? Eu lembro, a sua mãe contou um pouquinho da história dela aqui pra gente, mas eu lembro que você ia sozinha também visitar a Gabriela. Como que foi pra você essa experiência de ir visitar a caçulinha, aquela que você fez ninar ali no colo, cuidou, sabe, trocou a fraldinha lá naquela situação? Como que foi pra você? Então foi uma experiência assim muito ruim, né? Mas ir até lá, ver, abraçar, passar aquele tempo junto, era assim muito maior do que a experiência ruim, era muito maior do que a dor, era muito maior do que a dificuldade que a gente enfrentava até chegar lá, né? Mas assim, o início de tudo, eu acho que foi o mais difícil, né? Quando eu recebi a notícia de que ela havia sido presa, foi num momento muito delicado, porque eu estava próxima a ganhar neném, né? Eu estava já com os 9 meses. Então, a qualquer momento, eu podia ir para o hospital. Então, a minha mãe chegou na minha casa, ela passou o dia comigo, me preparando para dar a notícia. E aí, no final da tarde, ela disse assim, eu preciso falar com você, senta. Quando ela falou senta, eu já imaginava alguma coisa. Aí eu pensei, meu Deus, o que será? Né? E a gente sempre esperava uma notícia assim, uma notícia ruim. A gente já ficava meio assim, já esperando o momento que poderia acontecer alguma coisa, né? Pela vida, pela situação que ela estava. E aí a minha mãe começou a falar, aí de repente ela disse, seu irmão foi preso, né? Aí com todo cuidado, né? Quando ela falou, eu sentei, né? Quer dizer, já estava sentada, aí fiquei ali pensativa, porque foi um baque, foi um choque. E aí, até eu me recompor, até você voltar de novo para a terra, né? Foi um momento muito difícil, eu fiquei calada e eu não tinha força para perguntar, não tinha força para falar, não tinha força para mais nada. Aí eu fui pro banheiro, tomar um banho, porque eu tinha que desabafar, eu tinha que fazer alguma coisa. E ali no chuveiro eu chorava muito. E era uma dor que tomava conta, assim, sabe? Uma dor que ia até as entranhas mesmo. Era uma dor assim insuportável. Parecia que eu ia ganhar bebê aquela hora. Foi muito ruim, foi muito ruim. Foi uma dor assim, marcante. Foi algo que me marcou muito. E ali
a gente já não conseguia mais dormir, a gente já não conseguia mais comer, porque a gente ia dormir, a gente imaginava assim, será que ela tem uma coberta? Será que ela tá passando frio? Será que ela tá dormindo aonde? Será que ela tem um colchão? Aí você vai comer, aí sabe, desce assim rasgando, parece quentado, assim, no garganta. E você fica pensando, será que ela tá comendo? Será que ela tem o que comer? Então você não passa mais a ter uma vida normal, porque naquele primeiro momento você não sabe como que ela tá, você não sabe quais condições ela está. Então é um momento que você fica em dúvida de tudo, né? Então foi um momento muito, mas muito ruim mesmo. E aí na minha primeira visita, na verdade assim, antes da visita, eu não sabia se eu queria ganhar bebê logo, ou se eu queria que demorasse pra gente poder visitar. Porque no primeiro momento você não pode visitar, você tem que esperar ainda quase um mês para poder fazer a primeira visita. Então esse momento é o pior, porque você não sabe de nada, você não tem notícia nenhuma, né? Então, quando a minha mãe foi fazer a primeira visita, eu fiquei muito mal, porque eu tinha acabado de ganhar bebê. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou? Aí eu não podia ir, eu estava indo com o corpo e tal, não tinha condições. Então foi muito ruim. Foi ruim porque eu queria acompanhar minha mãe naquele primeiro momento, e foi ruim porque eu queria ver, eu não via a hora de poder saber como que ela estava, poder ver. E aí no outro momento, né, assim que deu 15 dias que eu tinha ganhado o bebê, os pontos caíram, foi a primeira coisa que eu fiz. Aí eu fui, aí é muito ruim a revista, né? Nas minhas condições foi muito ruim, porque você tem que ficar lá, você fica exposta, você fica nua, e eu com os seios cheios de leite, então assim, vazando, espirrando, você fica naquela condição e eles não se comovem, eles pouco se importam, né, como você tá ou não. E você faz tudo aquilo, você é revistado com outras pessoas no mesmo lugar, então é todo mundo vendo aquilo ali, não é só a pessoa que está te revistando, né? Mas como eu disse, aquilo tudo valia a pena, sabe? Você vence a vergonha, você vence a dor de estar ali, você vence tudo, porque o que vale a pena a hora que você chega, você pode abraçar, você pode ver, você pode conversar, você sabe que está ali, que está bem. É o que supera todo esse momento, né, traumatizante que a gente passa. E aí, eu lembro quando foi a primeira vez que eu desci do metrô, aí quando eu cheguei ali na frente da penitenciária, quando eu li assim, Penitenciária Feminina de Santana. Aquele momento foi um dos mais marcantes da minha vida, porque quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô nesse lugar. E quando eu olhava para aquele monte de janelinha ali, aqueles pavilhões, eu olhava e falava, eu imagino que minha irmã tá dentro de um daqueles ali, sabe? E aí quando você entra, que você vê assim no papel, né, que você tem que fazer a documentação, que você olha ali na carteirinha, reeducanda, Gabriela, falava, não pode ser, tudo é muito traumatizante, tudo é muito impactante, cada processo é um choque. É a fila, é a revista, é o momento do jumbo, como eles dizem, né? Que é o momento que você leva comida, sabe? É o momento que você entra e vai passando portão após portão, portão após portão. Você vê aquela chave daquele tamanho enorme e você pensa, meu Deus, é como minha mãe disse, tudo isso para minha irmã, tudo isso, será que ela é tão perigosa assim? Né? Ali você começa a se dar conta da situação que realmente está acontecendo. Mas independente assim da dor ou da vergonha ou da humilhação que a gente passou, que a gente passava naquele momento, o que valia a pena era poder chegar lá e ver, né? É o primeiro abraço, o primeiro momento que você tá junto. E quando você viu ela pela primeira vez, depois de passar por todos esses processos? Então, o primeiro momento, lá é muito grande, é uma cidade lá dentro. Então, assim que eu cheguei, primeiro que ela nem imaginava que eu ia, ainda mais sozinha, porque foi algo assim que eu tive que superar muito, entrar lá sem a minha mãe, ir sozinha, pra mim foi assim, algo que eu rompi, né? Em nome disso daí, desse amor que a gente tem, que a gente quer ver, que a gente quer abraçar, que tá junto. E quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, e agora? Pra que lado eu vou, pra onde eu vou? Porque não tem ninguém pra te orientar, eles nem querem orientar, nem querem passar nenhuma informação.
Então quando eu cheguei eu fiquei perdida, mas as fresas, elas são muito receptivas, né? E aí ela já vem, já pergunta, tá precisando de alguma coisa, quem você tá procurando. E você tem medo de tudo, porque você não sabe. A primeira ideia que a gente tem quando a gente entra dentro de uma cadeia, chega lá, um monte de gente perigosa, tem um monte de mulheres perigosas, mas muito pelo contrário. Você entra lá e quando você entra, você se depara com uma outra realidade. São pessoas receptivas, independente dos crimes que elas cometeram, que elas fizeram para estar ali. Naquele momento, naquela situação, como as visitas, elas são muito receptivas, muito prestativas e respeitam demais, respeitam muito mais do que a gente vê aqui fora. E aí elas perguntaram, eu falei, elas, vamos lá, já pega a tua sacola, já te ajuda. Aí me levaram lá na cela onde ela estava, aí quando chegaram, bateram na cela, ela falou, aí nem falaram quem era, né? Quando ela saiu, eu olhei pra ela e falei, meu Deus, eu não acredito. Aí a primeira reação foi chorar e rir ao mesmo tempo, né? Na condição que ela estava, aquele uniforme. Aí a gente já comecei a brincar, comecei a descontrair. Falei, nossa, que roupa feia, que uniforme feio. E aí a gente ia, se abraçava, chorava. E foi esse primeiro momento, o choque de ver o local, o choque de ver a roupa, o uniforme, tudo fala naquele lugar, né? Em todo momento que você está ali, tudo fala, né? O lugar, o ambiente, o clima, o uniforme, a comida, tudo fala. Então não é só o momento que você vive, mas o que fala também é cada instante que você está ali dentro. Mas quando eu vi, pude abraçar e pude ver que ela estava bem, pra mim ali eu já respirei de novo. É como se você pudesse dizer assim, eu posso respirar novamente e prosseguir, vamos lá. Então eu respirei de novo. Obrigada, Daniela. Gabriela, falei um pouquinho com a tua mãe, com a tua irmã, elas me contaram como foi pra elas a experiência da primeira visita. E pra você, como foi ver a tua mãe entrando naquele lugar? E depois da tua irmã. Primeiro fala pra mim da tua mãe. É uma coisa assim que nós temos a imagem da mãe como nossa protetora, né? Independente da vida que eu levava errada, das coisas erradas que eu fazia, a memória que eu guardava dela era da minha protetora e da minha mãe, a minha rainha. E eu achava que aquele lugar, que ela não merecia pisar naquele lugar. Tanto que nos primeiros dias eu fiquei sem colocar o nome dela no hall, porque eu não queria que ela entrasse lá de forma alguma. Eu estava disposta a superar toda a saudade que fosse, mas eu não queria ela lá dentro. Só que um dia eu liguei pra ela e nós conversamos. E ela falou, filha, por favor, eu preciso te ver. Aquilo acabava comigo naquele momento, eu me sentia um nada, um ninguém. E quando... Mas enfim, conversamos, ficou acertado que ela iria, mas eu não sabia quando e nem qual dia. Aí quando teve um domingo que eu também não estava esperando, e de repente alguém bateu na porta, né? Aquelas portas de ferro que faziam uns barulhos estrondosos. E quando eu vi a porta da minha mãezinha com aquela cara triste, que eu fiz pra mim chorar, fiz minha mãe sofrer. E tudo que eu queria. Por mais que eu fazia as minhas coisas erradas, mas todo bandido criminoso tem uma mãe. E não vou dizer tudo, mas a maioria preza a sua mãe. E o que eu não queria naquele momento era ver ela chorando. Mas pra mim foi... Eu me senti ali segura, me senti protegida, por mais que eu não tinha medo ali do meio que eu vivia. Eu já vivia na criminalidade, e ali eu já estava... Na mente delas, eu sei que elas pensavam em mil e uma coisas, mas ali eu estava num ambiente ali propício a mim. Então eu não tinha medo de presa, não tinha medo de nada. Mas mesmo sem ter medo de nada, quando eu vi minha mãe, eu me senti tão segura, me senti tão protegida. Meu coração, assim, eu senti uma alívio muito grande no meu coração de ver ela. E aí eu queria fazer tudo pra agradar ela, mesmo que fosse naquele lugar. Eu fazia café, fazia a sobrancelha dela,
sabe? A gente conversava e a gente orava. E ela perguntava pra mim se eu ia querer ficar naquela vida. Eu tinha assim dentro de mim uma convicção que ficaria não iria me regenerar, mas eu queria evitar qualquer tipo de sofrimento para ela, se já não bastasse todo aquele processo de sofrimento que é as visitas, né, essa cola pesada, jejum e tudo. Só que eu evitava tocar em alguns assuntos com ela. Então pra mim é uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, enquanto eu viver, foi o rosto da minha mãe a primeira vez que se deu os dias. E a Dani, quando a Dani foi te visitar? A Dani foi uma salvação daquele domingo ali, porque eu tava também muito triste, porque eu já sabia que minha mãe não ia, só que ela teve uns problemas com a gravidez. O problema não era, o problema normal mesmo com a gravidez, que são os pontos. Então eu não imaginaria ela ali logo cedo, né? Eu tava muito triste, porque a gente fica vendo as famílias entrando, você fala, nossa, ninguém vai me ver. E você vê visita chegando. Só que eu entrei pra minha cela e fiquei lá. E você não sabe, não tá esperando ninguém. Aí, de repente, bateram lá na porta, ó, Aí quando eu vi a Daniela, né? Que sempre ri. Sempre, ela pode estar sofrendo, morrendo. Gente, o dia que ela morrer, ela vai morrer em mim. Porque na hora que eu me deparei com ela, aquele sorrisão, nossa, eu me desmanchei, né? Aí a gente se abraçou e ela ria muito, eu ria também, só que ela chorava e chorava também. E eu, sabe, e das duas, o que eu mais marquei foi o cheiro dela. Minha mãe, na hora que eu abracei, ela sentiu um cheiro de mãe. Na hora que eu abracei minha irmã, eu senti um cheiro da minha irmã. Que a gente eu não esqueço. Não esqueci o cheiro dela, o cheiro. Poder abraçar e sentir o cheiro da pessoa que você ama e que te ama de verdade. Naquele momento ali, é tudo que eu precisava. E é hoje o que eu tenho ainda em memória e não vou esquecer. E são um dos motivos de gratidão que eu tenho hoje na minha vida, hoje regenerada. Um dos motivos maiores que eu tenho de gratidão foi tudo que elas fizeram por mim. E o que eu puder fazer hoje, eu faço sem medidas, em troca. Gabi, conversando com a sua mãe, eu percebi uma coisa que ela me falou e eu tô um pouco curiosa. Eu queria saber como que foi pra você estar numa sala de julgamento e a tua sentença não ser aquela que você esperava. Você estava ali esperando que você ia poder voltar pra casa e de repente você descobre que nem saidinha você ia poder ter. Como que foi pra você? Então, pela manhã, quando eu já saí da minha cela, eu fui pensando o seguinte, que eu já sabia, bom, inocente eu não era, eu confesso que também não ia ser. Então eu pensei assim, o máximo que pode acontecer, né, porque eu sou primária, e o máximo que poderia acontecer, na minha imaginação, é que eu iria ficar um ano, se eu fosse condenada, porque eu tinha um pouco de certeza que eu ali ia ser absolvida, porque eu era, diante do juiz, eu fiz uma cena muito boa, né. E o que... Eu fiz uma cena muito boa, mas eu não menti, eu falei algumas verdades ali. E os policiais que estavam, eles ficaram muito nervosos, né? Por conta de algumas drogas que eles pegaram do BO, algumas coisas que eles fizeram de ilícito pra eles. Então eles estavam ali muito nervosos com isso. Eu tava mais tranquila do que ele, por conta disso. Só que eu pensei assim, bom, por mais que eu cometia crimes mais altos, eu tava ali apenas por um tráfico. A minha imaginação era só um tráfico. Ele não vai me condenar tanto tempo assim, mas eu pensei comigo, eu vou embora daqui. Vou embora porque, sei lá, eu não queria muito ir embora. Então, você quer muito uma coisa, então você põe aquilo na cabeça. Eu pensei, eu vou ser absolvida de alguma forma, vou embora hoje. E daí, aí ele teve a audiência, rolou a audiência, depois eu desci lá pro Corró. Eu fiquei lá com as outras presas, conversando, imaginando onde minha mãe estaria naquele momento. Eu sabia que elas estariam por ali, mas eu não sabia onde.
Eu fiquei imaginando onde ela estaria, pensando, muito pensativa e tal. Daqui a pouco me chamaram, aí eu voltei pra sala do julgamento e aí foi onde o juiz falou a minha sentença, 3 anos e 10 meses. Eu falei, nossa, 3 anos e 10 meses, então eu fiquei um pouco fora do ar. Aí as outras descidas pra baixo, as outras pensaram, você tá reclamando por causa de 3 anos e 10 meses, o juiz acabou de bater 10 anos pra mim, que é bom que você tá na rua. Só que independente do tempo, o lugar é tão ruim que você pode ficar um dia ou um ano, não faz diferença, entendeu? Então eu fiquei muito triste, voltei assim, bem arrasada lá pra penitenciária. Dani, aí depois de um tempo, né, depois de vocês receberem essa notícia que ela não ia sair e tal, como que foi o semiaberto dela? Então, o semiaberto pra gente já foi assim, uma grande vitória, porque a gente só podia vê-la no domingo, né? Então, a gente revezava. A minha manhã, teve um tempo que a gente começou a revezar, minha manhã no domingo, eu ia em outro, porque a gente, era muito melhor a gente ir juntos, né? Mas, a gente revezando, ela ficaria menos tempo sem visita. Então a gente começou a fazer esse revezamento e aí quando não dava mesmo, aí a gente ia juntos. Eu me lembro até uma vez, que também foi um momento muito marcante, foi quando a gente foi assim numa madrugada, a gente saiu de casa, eram umas 4 horas da manhã e nesse dia estava muito frio, estava garoando muito. E na fila, no lugar em que a gente aguardava, até amanhecer o dia, até abrir para começar a chamar, lá morava um mendigo durante a semana. E no domingo ele não ficava porque ele sabia que o lugar ia ficar ocupado pelas visitas. E lá ficava fedendo muito, tinha um mau cheiro, tinha um fedor horrível naquele lugar, né? De urina, junto com aquele fedor, de sujeira. E aí a gente tinha que ficar ali porque se a gente saísse dali a gente perdia o lugar. Aí tinha que voltar para o final da fila. E nesse dia que estava garoando, eu lembro muito, muito mesmo, que a minha mãe pegou um papelão, sentou em cima e aquele lugar molhado, nossa, o mau cheiro aumentava. E ela estava com fome, eu lembro que ela sentou ali do meu lado naquele papelão, colocou o fone, ficou louvando e a chuva caindo e ela toda molhada. Aí teve um momento que eu olhei assim pro lado, olhei assim pra ela e falei, meu Deus, minha mãe realmente é uma mulher de fé. Realmente minha mãe é uma mulher de Deus, porque diante dessa situação, né, num momento desse, aí toda molhada, ela ainda aqui louvando, ela encostou assim no meu ombro e louvando, aquela chuva caindo, aquele fedor, e aquele lugar horrível, e mesmo assim minha mãe louvando ao Senhor. Então, além de tudo, edificava muito a minha fé, a posição da minha mãe em Deus diante dessa situação. Então era muito bom quando nós íamos juntas, né, porque uma dava força para a outra, uma passava força para a outra. Então, pra gente, quando chegou o semiaberto, foi uma vitória muito grande, porque aí a gente também poderia vê-la nas saidinhas, que é quando tinha alguma comemoração, alguma data comemorativa, como o Dia das Crianças, Páscoa, Dia das Mães. Então, a partir do momento que a gente soube que ela ia pro semiaberto, nossa, a gente chorava, a gente ria, a gente cantava, a gente ficou muito feliz, né? E também era o acesso até era menos difícil do que o outro, né? E as exigências na visita, na revista, com a própria comida, né? Com o jumbo, ela era menor do que lá dentro da penitenciária, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz. Só não ficamos assim tão tranquilas, porque o processo, a convivência lá dentro do semiaberto, ele é muito pior para ela, né? Não para as visitas, mas para o preso, né? Para presa, ela é muito pior o processo lá dentro, o processo de convivência lá dentro, as regras, é muito pior do que o fechado, do que a penitenciária. Mas, assim, quanto a visitar, quanto o processo de visitas, de sair, a gente foi muito melhor, então a gente se alegrou muito. E eu lembro da primeira visita, que quando a gente foi, que a gente pôde ver, e a gente de novo teve essa experiência de chegar lá e ter o choque da realidade que ela vivia,
porque lá era um lugar muito apertado, era um quarto muito apertado, com não sei quantas presas num lugar só. Então era muito difícil. E uma cena que me marcou também muito naquele processo de visita foi quando eu vi uma presa, que ela ficava, tinha uma quadra, né, um espaço pequeno, como se fosse uma quadra, e tinha uma presa que ela ficava andando de um canto para o outro. Ela ia lá na parede, voltava. Ela ia lá na parede e voltava de novo. Eu falei, Gabriela, você é muito doida, por que eu fico indo e voltando? A Gabriela falou assim, gente, é pra ela não surtar, porque o espaço é muito pequeno e ela não tem visita, então ela tem que ficar andando de um lado pro outro pra não surtar. Nossa, aquilo acabou comigo e a gente queria mostrar que a gente tava bem, né? Por mais que a gente chorasse, por mais que a gente visse toda aquela realidade ficasse mal, ruída por dentro, a gente não queria transparecer isso pra ela, pra não deixar, né, que ela ficasse pior do que já tava. Aí eu, tá, entendi. Mas aquilo ficava na nossa cabeça, eu falava, meu Deus, minha irmã surtar, né? E imagina como fica a mente da minha irmã aqui dentro. E aí eu lembro quando foi a primeira saidinha dela. E a gente foi lá, foi eu, foi minha mãe, foi meu pai. E a gente amanheceu, madrugou na porta lá do São Miguel, né, do semiaberto. E a gente ficava contando as horas, esperando o momento dela sair. E lá de fora a gente escutava os gritos das presas, né? Cantando, liberdade. E a gente naquela euforia, o nosso coração batendo forte, esperando o momento que ela fosse sair, né? Pra gente, pro meu pai também, que estava naquela expectativa, já fazia 2 anos que não via, né? Então a gente ficava assim, ansiosa demais esperando por aquele momento. Né? E de repente ela sai, quando ela sai com aquela tornozeleira, né? Que é pulseira que eles falam no pé. Eu falei, meu Deus do céu, minha irmã passando por isso, vai sair com esse negócio desse tamanho no pé, né? Que todo mundo vê e já sabe, é uma presa, né? Aí eu pensei, vai pro mercado, vai pra rua, vai pro canto, vai pro outro, todo mundo vai saber que é uma presa. Né? Mas assim, a gente nem se importou com a pulseira, né? Com a tornozeleira no pé dela. A única coisa que a gente queria era vê-la. E aí ela saía, aquele momento também marcou muito, quando ela ia atravessar a rua, e antes de atravessar ela começou a olhar para um lado, olhar para o outro, olhava para o céu, ficava olhando para os carros, assim, aonde eu tô, como que é isso, ver tudo isso de novo. E assim, ela ficou meio que alucinada vendo a rua de novo, então foi um momento assim muito marcante também. Gabriela, como que foi a sensação de ter liberdade novamente? A primeira vez que a gente ouviu um pouco a tua irmã dizendo que você ficou meio alucinada, mas eu quero saber de você, como é que foi? Eu fiquei um pouco apreensiva por conta que o mundo, aqui, lá dentro a gente tá parado, mas aqui fora o mundo não para. Eu fiquei com medo, eu tinha medo de tudo assim, medo assim no sentido do que, meu Deus, será que o farol ainda é vermelho pra parar, verde pode passar? Então, tipo, eu fiquei um pouco assim, mas a sensação é muito boa de você ver o mundo, como o mundo é grande, meu Deus. Eu fiquei num quadrado por tanto tempo fechado, onde eu olhava pra um lado só via mulher, pro outro lado mulher. E de repente você assim vê, você poder respirar aquele ar, não tem coisa melhor, é muito bom. É como um passarinho que fica preso e de repente solta. É dessa forma que eu posso descrever a liberdade. Então foi o que você sentiu, né? E aí nessa sua primeira saidinha, nas suas saidinhas futuras, você voltou pro mundo da criminalidade? Sim, eu era criminosa, eu não deixei em algum momento de ser criminosa. A cadeia, muito pelo contrário, me ensinou muita coisa, eu cometi crimes na minha saidinha também. Então, assim, independente de qualquer coisa, eu levava aquilo como uma profissão e por revolta de muitas coisas que eu vivi lá dentro, então eu saí muito mais disposta ainda por conta do que eu vivi lá dentro. Quando eu falo do que eu vivi lá dentro, não é o que eu vivi com as presas, porque a gente super se respeitava na cadeia, não existe, pra você ter noção, não existe nem palavrão. Eu não posso olhar pra minha companheira e mandar ele tomar naquele lugar. Lá a gente não pode ter agressão nem física nem verbal de forma alguma. Na cadeia, pra ter agressão, só se for no caso de dos últimos, mas aí a gente leva pra quem tiver que levar e depois a gente vê quem tá certo e quem tá errado. Então, o que eu sofri na cadeia foi por conta, assim, das pessoas que eram da lei. Por exemplo, no semiaberto mesmo, as guardas todo tempo testando a gente, sabe? Colocava o pé pra você tropeçar, cair e brigar com elas. Pra quê? Pra você voltar pro fechado de novo.
Então eu saí de lá muito revoltada, e aquele quadrado muito pequeno, sabe? Não tinha muito o que fazer. Então aquilo assim deixa a gente bem revoltado por conta de você já vive no crime, você já tem o sangue quente. Aí você vai num lugar que te deixa com o sangue mais quente ainda, você quer sair de lá o quê? Um anjo? É bem difícil. É difícil, mas aí entra o consenso de você se lembrar do porquê você está lá dentro. Porque você roubou. E que tem que Então, ser uma criminosa? E aí você saiu e não se importou que se te pegassem de novo? Porque se te pegassem de novo... Porque a gente já sabe que é uma consequência. Que você pode acontecer isso, como não pode acontecer. E você já vai presa, a cadeia já é tudo... Você vai presa. Antes de ser presa, o que você tem medo? De ir presa. Depois que você vai presa, você vai ter medo do que mais na vida? Mais nada. Entendi. Então você continuou os crimes por conta de tudo isso que você falou. E como você tratava as vítimas nos assaltos que você cometia? As vítimas, eu as tratava com muito psicológico. Eu pegava no psicológico da vítima, mas eu não agredia. Já cheguei a discutir com os parceiros nos assaltos por conta de querer bater em vítima, principalmente vítima mulher. Eu não aceitava isso de forma alguma. Meu objetivo era levar o que eu fui buscar, entendeu? E se a vítima, muitas vezes as vítimas elas não davam por conta do nervosismo, elas ficavam sem reação, ficavam ali em choque. E os caras ficavam nervosos com aquilo, mas eu entendia. E falavam, não precisa bater, calma, é só ter calma. Então assim, eu não gostava de agressão, não gostava de judiar, essas coisas eu não gostava. Mas assim, eu focava bem no psicológico. A minha agressão era no psicológico das vítimas, mas não agressão física, eu não gostava disso. Você não gostava, então você atingia a mente da pessoa para você conseguir aquilo que você queria. Sim, de certa forma sim, mas eu ainda falava pra vítima, olha, a gente não tá aqui pra te fazer mal, ninguém vai te fazer mal, eu também não vou deixar ninguém te fazer mal, mas nós queremos, você vai falar onde tá ou não vai? Aí se a vítima ficasse ainda de eu dava um psicológico mais forte, mas se não fosse preciso, também não. Então, meninas lindas, depois que ela teve as saidinhas dela, aí ela conquistou a liberdade, a tão sonhada liberdade que vocês estavam ali, né, se sacrificando o tempo inteiro para ir ali visitá-la, para poder ter um tempo com ela. Então eu tenho certeza que quando ela saiu, ela correu para casa da mãe, correu pro abraço da irmã e ficou tudo bem. Foi isso mesmo? Não. Quem vai falar primeiro é você, Dani? Então vamos lá. Então, infelizmente não, né? Aí eu acho que foi a maior frustração, né? Eu acho que foi uma frustração ainda maior do que quando ela foi presa, né? Porque quando ela saiu, a gente imaginava que ali, com todo aquele sofrimento, com todo aquele processo de dor que ela viveu naqueles 2 anos e 7 meses, 7 semanas que ela ficou lá dentro, a gente imaginava assim, agora ela realmente vai aprender com tudo isso. Foi uma experiência muito ruim e ela com certeza não vai querer passar por isso de novo, né? Então a gente pensou que ali ela ia realmente se posicionar em Deus, ficar firme, mas não, infelizmente não. Aí realmente quando ela viu a rua, ela atraiu, tudo atraiu de novo, o crime atraiu, né? As drogas atraíram de novo. E aí tudo isso foi muito mais forte do que a dor, do que todo aquele processo que ela havia passado lá dentro. E aí ela voltou a fazer tudo novamente, né? Então assim, não tinha o que segurasse, não tinha o que fizesse, nada. A gente podia suplicar, a gente podia implorar para que ela ficasse em casa, para que ela fosse à igreja, ou para que ela voltasse, né? Fizesse algo novamente que pudesse não apagar tudo que ela passou, mas que pudesse superar, né, tudo aquilo que ela tinha passado. Mas ela não dava ouvidos de jeito nenhum. O coração dela estava muito duro, né? O coração dela endureceu tanto que as nossas lágrimas não adiantavam, as nossas súplicas não adiantavam, a nossa dor, nosso sofrimento não adiantava, né? Por isso que hoje a gente entende que o que realmente promoveu a transformação na vida dela não foi a nossa dor, não foi
só o nosso choro, não foi o nosso sofrimento e nem foi porque ela passou dentro de uma cadeia. Não foi. O que realmente promoveu a transformação da vida dela foi Deus. Porque nem o sofrimento, nem a dor, nem a saudade, nem a humilhação, nem tudo aquilo que ela passou dentro da cadeia foi o suficiente para promover a transformação dela. Mas realmente o que transformou, o responsável por toda essa transformação foi Deus. Gabi, depois que você saiu, você conseguiu a tão sonhada liberdade, mesmo tendo passado por tudo que você passou, você não teve medo de correr o risco de ser presa novamente, como a Dani acabou de nos informar. Você, ao invés de correr pro cheiro que você falou anteriormente aqui, que todos nós ouvimos, né? Pro cheiro, pro aconchego da proteção da sua mãe, você começou a mudar de bairro o tempo inteiro, você começou a sumir, elas já não te viam mais. Mas por que você fez tudo isso? Não te chocou a tua estadia lá dentro do seu hotel 5 estrelas no presídio? Não, porque é o seguinte, eu saí de lá, eu saí com o coração muito duro, por conta dos acontecimentos lá dentro mesmo, então a gente sai assim sem sentir um pouco que sem sentimentos. Assim, continuava amando ela como minha mãe, continuava amando a minha irmã como mãe, mas ali eu já estava disposta a viver no crime e não estava disposta a mudar. Então assim, eu tinha um coração tão duro que eu nem chorava. Eu já não chorava mais, aliás. Já era difícil alguém me ver chorando, era sempre com uma cara muito fechada. Tanto que as pessoas hoje me veem, elas nem acreditam que eu já fui capaz de fazer tantas coisas assim, mas meu rosto era super fechado, é como se houvesse uma nuvem negra sobre mim. E muitas vezes eu queria estar assim com a minha mãe, mas eu tinha meus corres para fazer, eu tinha responsabilidades dentro do crime que não me deixava, às vezes, muitas vezes, estar perto delas, entende? Eu mudava sempre de bairro mesmo, sempre fui assim, mudava sempre de bairro, mas depois eu sempre voltava pra cá de novo, pro Vila Natal. Mas vira e mexe eu saía. Por quê? Eu não queria, primeiro que a família começava a pegar muito, perguntando quando eu ia arrumar um trabalho, quando eu ia mudar de vida, aquilo me sufocava. E por conta de que também ficar aqui nesse bairro, às vezes me cansava, me chateava, assim. Eu queria estar em outros lugares e eu tinha muito contato no crime. Então eu podia estar aqui na Zona Sul, como eu podia estar na Zona Leste, que eu era respeitada do mesmo jeito e o contato era o mesmo, entendeu? Então por isso que eu mudava muito de bairro, também por conta do que eu vivi lá dentro. Eu não saí do crime, não. Muito pelo contrário, aprendi muitas coisas dentro do crime. Aprendi a realizar muitos assaltos inteligentes, que nós criminosos dizemos que são assaltos inteligentes. Então eu aprendi muita coisa lá dentro. E também o ramo da beleza também eu me descobri lá dentro, né? Mas essa parte eu falo depois. Então, quando você saiu, você voltou para esse mundo de criminalidade, mas aqui fora já tinha alguém te esperando para te introduzir novamente ou você procurou pessoas? Não, eu nem tinha ninguém me esperando para me introduzir e também nem procurei ninguém. Eu já era o crime. Eu fazia meu corre, entendeu? Então, assim, não que por conta de, tipo assim, eu não podia sair por conta de... Não, eu fiz a minha caminhada no crime enquanto eu estive no crime. Quando eu quis sair do crime, eu saí do crime. Mas em nenhum momento, porque assim, pelo que eu tô acompanhando da sua história, você era uma pessoa que vivia na casa do Senhor anteriormente. Sim. Né? E em nenhum momento você sentiu saudade de voltar pro aconchego, pros braços do Senhor, porque eu compreendo assim... Uma vez que eu tenho um encontro genuíno com Jesus Cristo, eu não consigo viver tanto tempo fora, eu não consigo viver tanto tempo longe. Eu sei que o diabo ele arma várias situações para que sejam mais favoráveis do que, né, as que Cristo nos oferece, mas mais favorável para nossa carne, né, para nossa destruição. Então, você, pelo que eu estou entendendo até agora, se sentia mais atraída pelo humano do que pelo espírito. Explica um pouco pra gente isso. Primeiro que eu ainda não... Até então, eu achava que eu conhecia Deus, mas eu não tinha tido aquele encontro com Ele como hoje eu tive. E eu senti, assim, saudade da casa do Senhor, tanto que muitas vezes eu me pegava lembrando da igreja, das pessoas, lembrando dos momentos de oração. Inclusive teve uma vez que eu morava numa casa, era um quarto muito pequeno,
Porque eu nunca permaneci em endereço nenhum, tava sempre mudando. E então eu fui morar num quarto que era muito pequeno. E aquele dia eu tinha gastado quase 1.000 e pouco com drogas, bebida cara, cigarro caro, tinha feito uma balada cara. Só que ali eu já tava virada já um dia e já tinha se acabado meu dinheiro. Só me restava um pino de cocaína e uma Maria Mole, que eu comecei a balada tomando uísque e terminei a balada com a Maria Mole. E ali eu tava muito louca e eu tinha cheirado muito. E eu falei assim, eu sentei no chão mesmo e eu coloquei as mãos sobre minha cabeça e falei, meu Deus, até quando eu vou viver essa vida? Até quando, Senhor, eu vou olhar para os lados e ver minhas malas sempre prontas para fugir da polícia? Até quando eu vou olhar para os lados e não vou ver minha família perto? Até quando eu vou preferir viver essa vida? Porque eu vivi nessa vida bendita, assim, eu comecei a sentir um arrependimento por ter iniciado aquilo. E aí eu lembrei da igreja, lembrei da nossa bispa, do nosso apóstolo, lembrei dos pastores, eu lembrei de algumas pessoas que congregavam com a gente. E eu lembrei que da bispa cantando aquele louvor do Renascer Praise. Parece que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Eu lembrei desse louvor. E ali eu falei pra Deus, Senhor, me dá uma oportunidade. Muda meu coração, Senhor. Eu não sei o que eu me transformei, eu virei um mundo. Mas muda esse coração, Senhor. Me dá uma chance de mudar. Porque do jeito que eu tô agora, eu sou muito criminosa, viciada em drogas. Eu sou uma pessoa totalmente fora da lei. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha chegado até aqui. Mas eu não sei nem se eu tô certa em falar com o Senhor da forma como me conta. Mas se de alguma forma o Senhor me ama, ainda tem alguma coisa na minha vida, a gente precisa saber, Senhor. Eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais isso também. Eu não consigo sair desse buracão inteiro. E ali, eu olhei em minha volta, sempre vi as coisas prontas pra fugir, mas nunca pra voltar pra casa, nunca pra voltar pra minha família. Sentia saudade, nas loucuras eu lembrava muito da minha mãe. E aquilo fazia eu me drogar mais ainda pra esquecer do que eu estava lembrando. Porque, não que eu quisesse esquecer ela, mas eu queria esquecer que eu estava longe. Que eu estava fazendo minha família sofrer. Apesar de eu ficar longe pra evitar o sofrimento, porque eu não queria que eles presenciassem. Eu sempre evitei. Minha mãe nunca me viu assim, eu portando uma arma. Uma vez ela me viu com droga porque eu mesma apresentei pra ela. Falei, mãe, toma isso daqui, eu não quero mais isso. Foi, sabe, um dia que eu também corri pros braços dela e entreguei da droga que eu tinha e o cigarro que eu tinha. Mas por isso que eu me distanciava da minha família, mas aquele distanciamento me causava também muito sofrimento. E naquele dia eu lembrei da igreja, lembrei da casa do Senhor, lembrei de tudo. E eu falei, Senhor, eu sei que agora eu tô falando com o Senhor, mas eu sei que daqui a pouco eu vou roubar, daqui a pouco eu vou traficar, daqui a pouco eu vou usar droga, eu vou fazer tudo errado de novo. Mas a minha oração e o que eu peço nesse momento é sincero. Me dá uma oportunidade. E Deus te deu uma oportunidade? Depois de Sim, ele me deu a oportunidade que eu pedi, mas eu não enxerguei. Essa oportunidade veio depois de um tempo. Hoje eu sei que é a oportunidade. Mas depois daquilo, realmente, eu voltei, eu fiz coisas erradas de novo. E continuei envolvida no crime de novo. E foi um processo muito longo. Enfim, eu acredito que quem quiser saber do seu testemunho, né, assim, com mais prioridade, possa te contatar. Estou correta? Sim. Então eu posso fazer uma pergunta agora para a gente acelerar um pouco esse processo? Claro. Como que foi então o seu reencontro com a pessoa mais importante do universo? Aquele que te criou, aquele que te amou, aquele que verteu o próprio sangue dele até a última gota por você, aquele que te ama, aquele que te chamou para ser dele. Aonde foi que ele pegou você? Através do meu marido. E a pessoa, eu amo muito esse homem que Deus colocou na minha vida.
Foi através dele, que também era um criminoso, também foi do crime, viveu quase pouco isso que eu estou dizendo da minha vida. Ele teve as experiências dele também. Mas o que acontece? Quando eu conheci ele, eu apresentei ele pra minha mãe nos fez um convite de ir à igreja. E nós fomos. Ele gostou de lá, eu gostei também, voltamos pra casa. E eu falei, Senhor, eu vou pra igreja, acho que eu vou te aceitar de novo. Só que, Senhor, eu sou usuária, eu sou criminosa. Só que, se tiver que te servir da forma que eu estou disposta a largar tudo de novo. Mas primeiro me aceita do jeito que eu tô. Eu fui pra igreja, sabe? E aí nesse convite que minha mãe fez, eu fui no meu coração disposta a aceitar Jesus. Eu já tinha um princípio, eu aceito Jesus. Mano, maconha, cheirando cocaína, cometendo assaltos. Se bem que eu já não tava mais cometendo os assaltos, porque meu marido já não deixava, ele cuidava bem de mim, ele falava assim, olha, para com isso, vamos mudar de vida. Então eu não tava mais assim, cometendo os delitos. Mas aí, enfim, nós fomos pra igreja. Eu me lembro que foi na igreja do Embu-Guaçu, o pastor chamou a gente lá na frente, fez um apelo, eu levantei a mão. E quando eu levantei minhas mãos, todo mundo veio olhar pra mim, estava olhando pra trás. Quando eu olhei pra trás, meu marido estava também com as mãos levantadas. E eu chorei. Quando ele me viu chorar, ele falou, não acredito, você chora, sabe? Eu nunca vi você chorar. Ele sempre me conhecia muito durona, sabe? Uma pessoa muito durona, sempre envolvida. Então, quando ele me viu, ele chorava. Ele não acreditou naquilo, então ele passou a existir que Deus. Ele passou a crer que Deus muda a vida das pessoas. E ali nós começamos a caminhar com Deus e ficamos ainda indo na igreja fumando maconha, usando droga por um mês. Depois desse um mês, ele foi viajar a trabalho com um pastor da nossa igreja. Ele ficou uma semana sem usar e ele falou, olha amor, eu vou ir, não vou levar nada. Lá também, pretendo, se eu conseguir, eu não vou comprar nada por lá também. E você aqui faça mesmo, vamos ver se a gente consegue. Eu falei, beleza, ele foi. Aí aqui eu passei muita vontade de fumar um baseado, só que eu falei, não, eu vou ficar firme. E aí, quando ele voltou muito feliz, ele falou assim, eu fiquei uma semana sem usar nada, eu fico mais. Eu falei a mesma coisa, se a gente ficou uma semana, a gente fica mais, sabe? E aí nós fizemos nossos lixadores, nossas cedas, tudo que nós tínhamos de usar maquinizador, a gente se desfez aqui. E a gente passava a orar, sabe? E a família sempre ali comigo, minha mãe sempre, como ela sabia, né, que a gente usava, ela sempre ministrando a gente, minha irmã também. Até que nós começamos uma trajetória, iniciamos uma vida de compromisso mesmo com Deus. E passamos a ganhar almas com o nosso testemunho de vida. Então, você me falando isso, eu acredito que muitos ouvintes agora e telespectadores podem estar pensando assim, mas eu só vou para Jesus se eu estiver totalmente limpo, como você pensava, né? Mas as pessoas, elas se esquecem de que Ele nos chama da forma que nós estamos. Ele não se importa com o seu grau de escolaridade ou com a sua profissão, ou se você fuma, ou se você cheira, ou se você trafica, ou se você se prostitui. Ele está mais interessado no teu coração. E aí quando você se lembrou disso, de que ele não se importava de como você estava, foi quando você caiu na sua realidade de que você podia voltar para os braços dele. Então você fala para aquele que está te vendo agora, como que foi isso para você? Como que é isso para esse drogado viciado que está assistindo agora? Você acha que ele consegue também como você conseguiu? Consegue. Ele consegue porque eu, por muitos anos, eu achava que não tinha mais jeito pra mim. Porque eu fui conhecedora. E pela forma como eu me afastei, e eu achava que não tinha mais jeito pra mim. E eu achava que eu não conseguia, que eu não tinha mais jeito pra mim, porque eu não ia conseguir parar de usar droga, porque é uma dependência muito grande. A dependência química é algo, é como você, assim como você precisa comer, tomar banho, você precisa usar aquilo. E eu achava, Senhor, eu quero muito voltar, mas eu tô drogada, sou viciada, e agora? Só que eu falei, eu vou do jeito que eu tô. Se o Senhor quiser me aceitar, eu jogo tudo pro alto, eu vou. Então pra você que é usuário,
ou você que vive num mundo de criminalidade, o que eu tenho a dizer pra você é que você é aceito da forma que você tá aí, você é aceito. Você é aceito da forma que você está. E se você for do jeito que você tá, você não vai permanecer como você está. Porque eu fui como eu estava, mas ele me aceitou. Só que ele não deixou eu permanecer como eu estava. É isso que faz a diferença. Só que pra isso precisa deixar o orgulho de lado, os achismos de lado. E quando eu senti realmente o toque do Senhor, eu era drogada. Não era... Hoje eu tenho uma vida com Deus, eu tenho uma caminhada com Deus, uma vida de oração, TST, mas naquele tempo eu não orava. Eu falei com ele algumas vezes louca, mas ele me ouviu e eu fui visitada por ele, da forma que eu estava. E da forma que eu estava, ele me visitou, ele me atraiu com cordas de amor e não deixou eu permanecer do jeito que eu estava. Muito pelo contrário, ele me exaltou. E eu não imaginava isso. Eu só imaginava que eu ia para a igreja, eu iria aceitar ele e eu queria o aconchego dele, sabe? Eu estava cansada já de tudo aquilo. Mas mesmo cansada, eu permaneci por quantos anos? Por tanto tempo eu permaneci mesmo cansada. Então se eu voltei, foi porque ele me aceitou. E se ele me aceitou, ele aceita você, ele aceita qualquer um, ele aceita seu filho, drogado, sua filha, puxicante, ele aceita. Entendeu? Mas vocês precisam ter a determinação que minha família teve. E a entrega que eu tive e as alianças que eu tenho até hoje. Nossa, Gabriela, que testemunho, hein? E aí você chegou aquele dia na igreja, como você comentou, e Deus tocou seu marido de uma forma sobrenatural. E daquele dia em diante, então, nunca mais, que é pelo que eu compreendi, né? Até os dias de hoje, acredito, vocês estão lúcidos, sem usar entorpecentes, qualquer tipo de droga, né? E aí, depois de lá, por que você permaneceu? Você continuou caminhando sozinho ou teve alguém para te apoiar em tudo isso? Não, nós tivemos discipulado, a ajuda da igreja, na verdade, a ajuda da igreja em geral. E todo esse tempo foi muito importante, porque mesmo no mundo, minha mãe e minha irmã gritavam socorro, eles orando por nós, tanto a sede como as outras igrejas, sempre orando, em Embu também. E na caminhada com Deus tivemos um discipulado, que nos ajudou bastante. E as nossas renúncias, né? Como eu disse pra vocês, as renúncias que você tem que fazer, as curas, a mundo deixou muitas marcas em mim, e até hoje eu ainda estou sendo curada. E até hoje de Jesus a nossa vida é uma eterna cura, né? E assim, o que tem nos ajudado também hoje é o discipulado, né? O que abriu minha mente também, assim, para o que eu faço hoje no ramo da beleza, veio através do discipulado também, da minha discipuladora Fernanda, que me ajudou muito também com isso. Entendi. Então, depois de toda essa história aí, né, pelo que eu acompanho um pouco de você, você teve um casamento abençoado, Sim. né, onde você realizou o teu sonho de entrar de noiva na igreja, que eu acredito que seja o sonho de muitas mulheres, né, e veio um presentinho também, né, com tudo isso. Hoje você pode dizer que você tem uma família. Sim, tenho uma família, era meu sonho ser mãe. Casar não era tanto meu sonho, mas a partir do momento que eu me apaixonei passou a ser. Mas agora meu filho sempre quis ter um filho e, sabe, fiquei muito feliz. E ele ajudou também, ele foi também um milagre nas nossas vidas, foi ele que ajudou bastante também a nossa transformação, sabe? Esse meu filho me ajudou muito nesse processo de cura também. Compreendi. A sua discipuladora foi muito importante, como você falou, Sim. né? Vocês hoje congregam em qual denominação? Somos da Igreja Apostólica da Conquista, que nós resumimos como IAC. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Então quem quiser visitar a tua igreja, conhecer você, pode acessar aí embaixo. Sim. Então você que está assistindo, acesse para conhecer um pouco mais da Gabi. Agora, Gabi, diante de toda a sua experiência, o que você falaria para um jovem que está começando a entrar nesse mundo? Saia enquanto é tempo. Saia porque o crime, você entra por necessidade. Só que a necessidade faz pegar gosto. Quando você pega gosto, aí você não sai mais.
Então você saia enquanto suas pernas tremem ao pegar uma arma. Saia enquanto você ainda tem medo de ver um policial. E ainda, saia antes de ser preso, porque depois você não vai ter mais medo de nada. E aí isso vai acarretar uma série de coisas ruins para suas vidas. Porque você vai ter muitas marcas que vai te trazer muitas dores. E o mundo, ele apresenta tudo muito bonito. Eu sei que sua mãe já disse isso pra você, minha mãe também já tinha me dito isso muito antes de eu entrar. Só que você não acreditou assim como eu não acreditei. Só que o que eu tô dizendo com propriedade nisso. O mundo apresenta muitas coisas muito bonitas. O mundo, ele não vem do começo como ele é. Só que saia enquanto é tempo, porque essa vida é ilusória. E é uma vida insatisfatória. Você só vale quando você tem dinheiro. Você só vale quando você tá com Nike no pé. Você só vale quando você tá bebendo uma bebida cara, quando você tá cheirando uma cocaína boa. Passa daquilo, você não vale nada, nem pros seus parceiros. Então sai dessa vida enquanto é tempo. E qual a palavra você deixaria para todos aqueles que estão te assistindo agora? Qual palavra marcou a tua história? Ah, tem uma palavra que marcou a minha história, da minha mãe e da minha irmã, que é aquela palavra que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então essa é a palavra que você deixaria. Sim. Não. Não. Eu desisti, mas... Então, Gabi, qual é a palavra que marcou a tua história? Você quer falar um pouquinho dela pra gente? Se encontra lá em Samuel. Eu me identifico muito com essa palavra porque é a forma como Deus faz com as pessoas, com aquele caído, com aquelas pessoas que ninguém dá nada, sabe? Aquele viciado que ninguém dá nada, aquele ladrão que ninguém dá nada, aquela pessoa que de repente é pobre que ninguém dá nada. Deus faz isso, eu gostaria que você lesse essa palavra. Então, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, o Senhor diz assim: que Ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo Ele exalta o necessitado para fazer-se assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Deus, Ele relata exatamente que Ele faz daquele que ninguém dá nada um rei, um príncipe. É isso mesmo? Isso que Deus faz. É isso que Deus faz. É isso que Deus fez na sua história? Sim. E Gabi, hoje você é quem dentro da casa do Senhor? Uma serva. É, e o que você aprendeu com tudo isso? Com tudo isso, eu aprendi que a minha história, o meu testemunho, ele serve para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, porque uma história que poderia se tornar uma coisa desastrosa, de repente Deus fez algo que engrandecesse, que elevasse o nome dele. E eu aprendi com tudo isso a entender um louco, um drogado, a entender essas pessoas. E da casa do Senhor eu ainda trabalho com isso. A nossa igreja é uma igreja que trabalha com discipulado e com vidas. E sempre Deus, ele me usa para alcançar essas pessoas. Mesmo sem eu conhecer a vida da pessoa, quando a pessoa se abre para mim, ou já foi presa, ou já usa droga, coisas assim do tipo. E eu amo isso. Eu amo isso e na igreja eu estou para servir esses necessitados. Amém. Me veio à mente uma frase que roda as redes sociais, que diz assim: eu não posso voltar atrás para fazer um novo início, mas eu posso sempre recomeçar, reconstruir. Então, o que eu aprendi com a Gabriela hoje, deixa eu me apresentar, meu nome é Priscila Paula, né? Você não vai me ver no vídeo, mas você vai ouvir minha voz. E o que eu aprendi com a Gabriela é que nós podemos reconstruir, não importa, sabe, aonde nós estejamos, né? Eu vi que você começou a sua reconstrução e que hoje, pelo que eu estou compreendendo, você pode fazer isso com todos aqueles que estão passando por esse lugar, né? Porque Deus, ele não permite que caia a folha de uma árvore se não for a permissão dele. Então, mas a pergunta que não quer calar nesse momento é: e se você lá atrás tivesse a oportunidade, você faria tudo isso de novo? Você trocaria a primogenitura por um prato de lentilha? E sobre relacionamentos, que você me disse que a Bíblia então está correta quando ela diz que trevas e luz não pode. Não se misturam, não se combinam, não tem jeito.
Mas o que você diz para as meninas e até mesmo para os meninos, porque hoje tá igual isso, não tem diferenciação, né? Por eu falar muito de relacionamento no meu canal que tá aqui embaixo, né? Eu aprendi isso. Então fala pra mim, Gabriela, o que você diria pra uma pessoa que falasse assim, mas eu estou apaixonada. Ele vai se converter. Olha, querida, querido, vai orar. Sabe por quê? As tuas escolhas te definem, sabia? Mas lá na frente, você vai ver quem é ele, você vai ver quem é ela. Então, vá orar e buscar a direção de Deus. Porque, como diz a frase da minha amiga Priscila, quem ama, espera, supera e acredita. Então, espera, minha filha, espera, meu filho, espera em Deus que um dia chega. Bom, meninas, como vocês tiveram a certeza de que a Gabriela teve realmente um encontro com Deus? Daniela, pode falar um pouquinho pra mim? Então, na verdade, eu não tive a certeza lá atrás, né? Foi quando a gente estava no culto de jovens e ela chegou lá com o marido dela, na época ainda namorado. E quando ela chegou nesse culto de jovens, quando teve o apelo, ela foi lá pra frente. Primeiro ele levantou a mão, como ela disse, e ela foi em seguida. E ali eles fizeram uma confissão, ela fez a reconciliação, ele a confissão, né? E naquele momento, assim, não mexeu comigo. Naquele momento eu disse assim, mais uma vez, ela tá levantando a mão, mas nada vai mudar, nada vai acontecer, porque eu já, ao contrário da minha mãe, eu já estava muito desesperançosa, né? Minha mãe não, pra ela tinha certeza que aquilo ia acontecer, que ia mudar, que ia romper. Pra mim não, então eu nem me abalei. Então ali eu fiz de tudo pra não acreditar naquele momento, pra não me frustrar. Eu montei ali, eu coloquei uma barreira de defesa pra eu não acreditar e lá na frente me frustrar de novo. Então eu não acreditei. Mas aí os dias foram passando e ela frequente no culto, ela saía da casa dela, ia para Iguaçu para congregar lá. E ali eu fui realmente vendo que ela estava transformada. Só que aí, como ela disse aqui, no testemunho, a gente foi vendo as renúncias dela. Então ela foi parando de usar droga, foi parando de fumar, de beber, foi parando com tudo. E o que realmente foi confirmando a transformação da vida dela foram as renúncias, né? Os frutos maiores que a gente viu e que a gente vê até hoje na vida dela é a renúncia. Porque dia após dia, como ela disse, ela vive essa renúncia. Porque não é só a renúncia da droga, não é só a renúncia do roubo, mas é a renúncia principalmente do velho homem. E a gente vê isso todos os dias na vida dela. A gente vê o desespero do velho homem dentro dela morrer a cada dia. O desespero de a cada dia ela morrer para ela mesma. Então assim, a gente não somente viu a mudança, mas a gente vê e tem certeza dessa mudança na vida dela todos os dias. Porque todo dia a gente vê essa luta, a gente vê esse querer na vida dela de morrer pro eu, de morrer pro velho homem. Todos os dias. Então todos os dias a gente vê essa mudança na vida dela. E isso faz com que a gente ame mais, cada dia mais, admire mais, né? E resumindo, a gente não só ama a Gabriela por quem ela é hoje, por quem ela se tornou hoje, mas independente da transformação na vida dela, a gente a ama. Mesmo que hoje ela fosse quem ela era lá atrás, a gente continuaria amando. Então não é um amor limitado a quem ela é, não é um amor condicionado a quem ela é, mas nós a amamos de verdade, simplesmente para ela ser a Gabriela. Mas a admiramos ainda mais por quem ela se tornou hoje. Então a mudança, na verdade, a gente vê todos os dias. E você, Selma, se sente como? Realizada, feliz, grata a Deus, né? Meu nome é gratidão. E isso veio a partir do arrependimento genuíno dela, né? A partir do arrependimento genuíno é que nós vimos que ela teve um encontro verdadeiro com Deus. Porque antes ela achava que conhecia Deus, mas não conhecia. Ela passou a conhecer Deus quando ela se arrependeu genuinamente, né? De tudo que ela havia feito.
gratidão, eu vejo a mudança, a transformação a partir do arrependimento. Eu sou eternamente grata a Deus. Eternamente grata. E você tem então a plena convicção de que agora a Gabriela se tornou novamente a sua Gabriela. Total convicção. Obrigada. Agora, Gabi, a pergunta que não quer falar, depois de anos sem te ver, eu me deparo na internet com um canal de beleza. Você que um dia eu encontrei na rua cheia de dread no cabelo, uma pessoa que odiava a maquiagem, né? E me conta esse milagre. O que aconteceu? Então, estas agora são minhas ferramentas de trabalho. O que aconteceu? Como eu disse, lá na cadeia eu me encontrei, porque a gente ficava algumas horas sem ter o que fazer, e aí eu descobri que eu sabia tirar a sobrancelha, só que eu chamava a pessoa de tirar a sobrancelha. E eu fazendo uma, fazendo outra, e as mulheres começaram a amar aquilo, porque as meninas elas são bem vaidosas e bem enjoadas mesmo. E aí elas falaram, Gabi, você é designer, eu sou o quê? Designer, eu falei, o que é isso? É de comer? Ela falou assim, não, você desenha sobrancelha e tal. E aí eu passei a ter ideia daquilo. Eu olhava pro rosto da menina, eu olhava pra sobrancelha dele e falava, olha, seu rosto, ele tá legal com essa sobrancelha. Aí eu realizava ali um desenho e falava, agora ele tá legal. E aí eu fui tendo ideia de arqueamento, fui tendo ideia de delineado de sobrancelha, fui tendo ideia de formato de acordo com os meus rostos. Tanto que eu sei o formato de uma sobrancelha, eu sei medir um arqueamento, sem precisar usar parquímetro, eu sei delinear ela sem precisar riscar com lápis igual muitas fazem. E eu entendo a proporção da sobrancelha para o rosto só olhando. E na verdade eu acredito não, isso é um dom de Deus, porque eu não fiz curso, então isso é um dom de Deus. Depois eu me aperfeiçoei com quem sabia, com profissionais, e eles ficam assim, indignados quando me perguntam um arqueamento e eu falo sem parquímetro. Então, é um dom. E a maquiagem, que é algo que eu passei a amar de uns dias. Na verdade, eu fazia umas maquiagens na cadeia, mas assim, nada, era até feio, vou dizer a verdade, era bizarro. Mas assim, depois eu fui pegando um gosto, um amor por aquilo, porque eu fazia em mim. E aí depois eu passei a me aperfeiçoar também. E as pessoas, depois que eu me aperfeiçoei assim, comecei a estudar sobre maquiagem, sobre tipo de pele, tipos de pálpebras, sobre oleosidade da pele. Fui estudando e fui me apaixonando mais e mais pela maquiagem. E aí as mulheres falavam, Gabi, por que você não faz um blog pra ensinar a gente e tal? Eu falei, gente, mas eu não sou muito boa pra ensinar não, porque eu não sei falar muito bem. Mas aí surgiu a ideia e estamos aí hoje com esse canal chamado Gabriela Lima Arts Design, que também é meu nome de trabalho. E você tem algum convite para fazer para a mulherada que te assiste? Quando você atende? Como que é? Então, eu trabalho a domicílio, tanto sobrancelha como maquiagem, meus atendimentos são domiciliares, porque eu procurei fazer uma coisa diferente. Porque hoje em dia as mulheres que trabalham muito, que são as mulheres que vivem nessa correria, nessa vida né, muito corrida de São Paulo, que é hoje, elas às vezes nas folgas elas não querem sair pra ir no salão. Muitas vezes elas querem ficar na comodidade de suas casas e assim eu vou até elas e realizo o meu trabalho. Então você faz home care, né? Sim. Então esses contatos que estão aparecendo agora, quem quiser marcar com você é só ligar. Sim, só ligar. Tem minha fanpage também no Face, que é Gabriela Lima Arts Design. No Instagram também, Gabriela Lima Arts Design. E no meu canal, Gabriela Lima Arts Design. Então tá bom, Gabriela, manda um beijo e agradecimento pra quem? Eu agradeço a toda a minha família que colaboraram comigo, o meu pai, eu amo muito você. Você é meu herói, você teve participação muito nisso. Rosana também, muito obrigada. Agradeço ao Roberto também, toda a minha família em geral, porque eu não vou começar a citar nome. Agradeço a toda a minha igreja, obrigado pelas orações, meus pastores. Agradeço vocês todos em geral da minha igreja Apostólica da Conquista. E agradeço também aos amigos que colaboraram, os amigos que colaboraram mais de perto. Agradeço a todo mundo em geral, a Deus principalmente acima de tudo. Meu nome é gratidão, acredito que o nosso nome é gratidão, nós somos muito gratos por tudo. E é como diz aquele versículo, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então manda um beijo pra galera. Um beijo, galera. Na quebra das ondas
de encontro aos rochedos do meu coração.